E um acidente de trânsito deixou 2 pessoas mortas na manhã de hoje, na Avenida do Turismo, na zona oeste de Manaus. Reginaldo Almeida, de 19 anos, e Daniel Azael Santos, de 17, tiveram traumatismo craniano e morreram na hora do acidente. Segundo informações da polícia, eles voltavam de uma casa de forró e estavam supostamente alcoolizados. O condutor teria perdido o controle e batido nesse porte. Os corpos foram removidos e levados ao Instituto Médico Legal. O proprietário da moto não quis gravar entrevista, mas disse que o veículo foi tomado em um assalto na noite de domingo. A polícia investiga o caso para saber se os assaltantes eram os 2 homens que morreram no acidente. Hoje à tarde, nossa equipe registrou com exclusividade o momento em que uma jovem, por pouco, não se tornou a 13ª vítima de afogamento na Ponta Negra. Luciana Pereira da Silva disse aos bombeiros que mora no São José. Essas imagens feitas por nossa equipe mostram o momento em que ela espera a chegada de uma ambulância. Ela caiu num desses buracos aí, só que a gente, como estava atento, a gente viu e a gente agiu rápido e conseguiu resgatar ela antes que ela fosse para o fundo. Junto com a moça, os bombeiros encontraram a bebida que ela consumia. Luciana invadiu a tela de proteção colocada pelos bombeiros para identificar áreas de risco. Atrás dessas telas, o ecobatímetro, instrumento utilizado em navegação para mostrar a profundidade nos rios, aponta 2 metros de profundidade logo depois da margem. Fizemos aí o cordão de isolamento e nós estamos atentos, mas às vezes as pessoas elas ultrapassam essa linha de mobilização que vem acontecer esse acidente. Mas o bombeiro ele está atento e a gente pede aqui, né, para a população que vem à Ponta Negra respeitar os procedimentos, que vai ficar mais fácil eles brincarem com segurança. 12 pessoas já morreram afogadas depois da reabertura da praia da Ponta Negra. O afogamento da adolescente de apenas 15 anos acontece um dia depois da morte de um outro jovem de apenas 18 anos de idade. Embora o dia de eleição tenha ocorrido com tranquilidade, Manaus registrou um total de 18 mortes nesse último fim de semana. Mariana Rocha tem mais informações ao vivo. Boa tarde, Mariana. Olá, Marcela, boa tarde. Dessas 18 mortes, 13 só no domingo de eleições. Mortes por acidentes de trânsito, overdose, choque elétrico, afogamento e até suicídio. Entre os casos que mais repercutiram está o de um jovem de 27 anos que foi alvejado com 14 tiros lá no bairro Compensa. Também um professor da Universidade Federal do Amazonas de 24 anos que passava pela Avenida Pedro Teixeira, no Dom Pedro, e caiu com o carro dentro de um córrego, morreu na hora. Um outro caso, Marcela, de uma criança, Matheus Mendonça, de apenas 10 anos de idade. O menino sofreu um choque elétrico lá na Compensa, ainda chegou a ser socorrido pelo SAMU, mas infelizmente não resistiu. Tá aí as lamentáveis notícias do domingo de eleições. Eu volto com você no estúdio. Obrigada, Mariana. Pois é, nessa cobertura das eleições, a TV em Tempo reforçou o seu compromisso com a democracia e com o povo amazonense. Foram muitos dias de trabalho para levar a melhor informação até você. Foi uma eleição de muito trabalho para os candidatos e para a TV em Tempo. Já no primeiro turno, o debate com um formato dinâmico foi o mais marcante, antes mesmo de começar. É que na entrada da emissora, a então candidata Vanessa Graziotin disse ter sido atingida por um ovo. E foi o tal ovo que seguiu a campanha até o último dia. No estúdio, 6 candidatos apresentaram suas propostas. E, claro, teve tempo para alfinetadas. O candidato Sabino diz que vai ao encontro dos pobres. Só queria saber se ele vai de helicóptero, se vai de carro ou se vai de ônibus. Quero dizer para o deputado Valdernei, o candidato, que eu tenho um helicóptero sim no meu imposto de renda. Mas o senhor devia dizer quanto é que custou a sua mansão lá em Brasília. No dia das eleições, flashes ao vivo do TRE. Um programa com informações atualizadas e às 5 da tarde, o telespectador soube em primeira mão quem iria para o segundo turno. Voltamos às urnas para escolher entre um candidato tucano do PSDB, Arthur Virgílio Neto, ex-senador, ou a senadora Vanessa Graziotin, do PCdoB. E os nomes dos 41 vereadores eleitos. Reis do Castelo Branco, do PTB, e Davi Reis. No segundo turno, os candidatos participaram de entrevistas ao vivo no programa Agora e na bancada do Jornal em Tempo. E no dia do voto, flashes
desde as primeiras horas da manhã. Mas ele acabou votando, cumprindo o seu exercício de cidadão. Foi aqui que você viu como votaram os candidatos Arthur Neto e Vanessa Graziotin. Teve também a declaração de Amazonino Mendes, que comentou sobre o boato de que ele teria morrido na véspera do pleito. Que não se leva em conta as consequências de uma mentira tão grave que chega às famílias, aos amigos, às pessoas, às autoridades de um modo geral, gera tumulto. Quer dizer, isso é uma pena como é que isso cresce. Durante toda a tarde, nossas equipes entraram a cada instante, ao vivo do TRE, para atualizar informações. Marcado pela apreensão de veículos e também por prisões. Olá, E às 3 horas, foi a vez da jornalista Marcela Rosa assumir o comando. sobre o que está acontecendo neste domingo de eleições. Às 5 da tarde, fim da votação. Mas o compromisso da TV em Tempo estava apenas no começo. E logo você já conferiu os primeiros números da apuração. Arthur Virgílio Neto, 66,75%. E a candidata Vanessa Graziotin, 33,25%. Minuto a minuto, nossos repórteres atualizavam os números aqui em Manaus e em outras capitais. Em menos de 1 hora depois do início da apuração, foi confirmada a vitória de Arthur Neto do PSDB, que volta à prefeitura depois de 20 anos. Ele teve 603.483 votos, contra 311.607 da candidata do PCdoB, Vanessa Graziotin. Do TRE, Amaral Augusto trouxe a palavra do vitorioso. Que nos dá a honra de, a partir de janeiro, comandar o destino de Manaus. A candidata Vanessa Graziotin também deu seu depoimento. Agradecer ao povo de Manaus, dizer que o povo é muito maduro, fez a escolha não por mim, mas pelo candidato adversário. O nosso trabalho foi coroado com uma demonstração de prestígio. Depois de sair do TRE, Arthur Neto seguiu direto aqui para a sede da TV em Tempo, onde falou ao vivo pela primeira vez e com exclusividade a uma emissora de TV, já como prefeito eleito. Agradecer, e eu estou repetindo o agradecimento, a cobertura correta que este grupo de comunicação deu à nossa campanha e deu à campanha em geral, no primeiro e no segundo turno. Foram 3 meses de trabalho para mostrar em primeira mão números exatos, fatos importantes e os nomes de todos os eleitos. Por trás das câmeras, mais de 50 profissionais envolvidos em um único compromisso: informar com imparcialidade. As eleições terminaram, mas você sabe, jornalismo é aqui na TV em Tempo. Até amanhã.